No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntinhas e curiosidades de vocês que vocês mandaram lá no Instagram. O primeiro vídeo que nós fizemos assim, respondendo perguntas, vocês amaram e é por isso que eu resolvi gravar mais um e quem sabe podemos sempre estar fazendo esse tipo de vídeo, respondendo e sanando todas as dúvidas. Eu sempre tento selecionar as perguntas mais diferentes, mais interessantes ou de assuntos que podem interessar também outras pessoas que acompanham o canal e o Instagram. Mas se você tem alguma dúvida mais específica sobre algum tema ou algum ponto que você gostaria de esclarecer, pode me mandar lá no direct do Instagram, porque eu respondo todo mundo por lá também. Vamos para a primeira pergunta, que é como funciona a entrega de compras online. Não tem porteiros na Itália, verídico. Como receber os produtos em casa? Isso é verdade, aqui na Itália os prédios, os condomínios e as casas não têm portaria. Só que nós vivemos, graças a Deus, em um lugar muito tranquilo. Então, por exemplo, aqui na minha cidade, o que acontece é que a Amazon, a DHL, o carteiro não, porque o carteiro consegue enfiar na caixinha do Correios. Mas quando se trata de produtos maiores, se você solicitar, eles deixam na porta da sua casa sem problema algum. Isso com a Amazon já temos bastante experiência. E outra coisa muito comum que todos fazem é colocar como endereço fixo, endereço de entrega, o seu ambiente de trabalho, seja o escritório, a empresa. Claro que se o seu empregador permitir, mas isso é bem comum por aqui, porque todas as pessoas, a maioria delas, na verdade, passa grande parte do tempo fora de casa. Então é bem comum que as pessoas coloquem como endereço de entrega o seu trabalho. A próxima pergunta, que na verdade é uma dúvida, é se tem restaurante brasileiro na região do Vêneto. Não só no Vêneto, como por toda a Itália, sim, tem vários restaurantes brasileiros. Na cidade onde eu morava anteriormente, que é Bassano del Grappa, ali perto tinham 2 ou 3 restaurantes brasileiros. Aqui em Verona eu conheço um, mas eu sei que tem mais. No Lago di Garda eu sei também que tem vários. Então tem sim restaurante brasileiro. E como funciona? Normalmente é uma churrascaria rodízio e tem o buffet de comida. Então você paga um valor, fica entre 20, 25, 30 euros para comer à vontade, tanto de carne quanto de comida. E sempre relacionado à comida, a próxima pergunta é se nós gostamos mais de cozinhar em casa ou de comer fora. Na verdade, a gente gosta dos dois, só que comer fora é bem caro, é uma coisa rara, né? Final de semana, normalmente a gente come pizza, mas no dia a dia a gente come em casa mesmo, a gente cozinha em casa. E eu levo o almoço para o trabalho. No meu trabalho tem uma cozinha que é como uma copa, tem micro-ondas, então eu levo minha comida pronta e só aqueço no micro-ondas, é bem fácil. Mas também tem fogão, caso eu queira preparar ali mesmo o meu almoço, então é bem prático. Quanto tempo de residência na Itália é preciso para solicitar a cidadania por matrimônio? A cidadania por matrimônio, na verdade, se chama naturalização. E quando ela pode ser solicitada? Quando um cidadão brasileiro é casado com um cidadão italiano ou ítalo-brasileiro, como é o nosso caso. E se você mora no Brasil, você pode solicitar a naturalização por matrimônio depois de 3 anos de casado com a pessoa. Se vocês tiverem filhos, esse tempo cai pela metade, cai para 1 ano e meio. Já se você mora na Itália, não são 3 anos de casamento, mas 2 anos de residência na Itália. Então, se você mora na Itália, independente de quanto tempo você é casado, você precisa ter 2 anos de residência aqui no país para dar entrada na naturalização por matrimônio. Porém, também não é tão simples, você precisa passar pela prova de italiano nível B1. Não é difícil, mas também não é só solicitar a cidadania. Acho que eu esqueci de comentar, mas se você mora aqui na Itália e tem filhos, se vocês são um casal com filhos, esse tempo também cai pela metade. Ao invés de 2 anos, 1 ano de residência no país para solicitar
a naturalização. Tem uma pergunta aqui que eu achei bem curiosa e bem pessoal, achei interessante, que é: você coleciona ou já teve alguma coleção? Agora, me parece que não, não intencionalmente, não faço coleção de nada. Mas quando eu era mais nova, gente, eu colecionava, vocês não vão acreditar, aquelas tampinhas de refrigerante, de latinha de refrigerante. Eu tinha uma caixa desse tamanho assim de tampinha de refrigerante, achando que algum dia eu ia fazer alguma coisa com aquilo e obviamente nunca fiz nada, foi pro lixo. Mas quando eu era adolescente eu também colecionava aquelas figurinhas do Amaré. Amaré? É, Amar? É. Eu tinha livrinho de figurinhas e acho que é isso. Mas o das tampinhas é o que eu mais colecionava. Como foi desapegar de suas coisas no Brasil? Não é a primeira pergunta que eu recebo sobre isso. Parece que as pessoas são bem apegadas, né, às coisas, mas eu não tive muito problema com desapegar, não. A única coisa é que quando eu vim para a Itália, eu e Rodrigo éramos recém-casados, então nós tínhamos vários presentes de casamento que infelizmente tivemos que nos desfazer, vendemos muitas coisas, mas afinal de contas, você precisa pensar na coisa boa que é você vai comprar tudo novo de novo. Então acaba sendo uma motivação para você se desapegar, até mesmo porque trazer mudança para cá ou mala extra, excesso de peso, excesso de bagagem é bem caro, não compensa, compensa comprar tudo novo aqui. E realmente a gente não é muito apegado às coisas materiais porque a gente trabalha e compra de novo. Então para mim foi bem tranquilo. Eu trouxe algumas coisinhas que eu tinha ganhado, mas acaba que, na verdade, quando você chega aqui, você vê que você não precisava trazer. Era mais pelo apego emocional mesmo. O que eu trouxe e que eu não abro mão são fotos, porque fotos são lembranças e essas ficam para sempre. Tem algum país que ainda não visitou e quer muito conhecer? Não um, como vários. Infelizmente, né, não conhecemos nem metade desse mundo, de todos os países disponíveis para visitarmos, mas dois em especial eu gostaria muito, quero muito conhecer, que são a Austrália e a Nova Zelândia. Viajar daqui para lá nem é tão caro assim, nem é um sonho inalcançável, mas com certeza é uma viagem que precisa ser melhor planejada do que uma viagem aqui dentro da Europa, que é muito mais simples. Mas, Covid permitindo, nos próximos anos, com certeza, iremos conhecer Nova Zelândia e Austrália. Aqui tem algumas perguntas sobre alimentação com algumas restrições, como por exemplo, restrição à lactose, intolerância, restrição a glúten. E aqui é muito acessível isso, os produtos são muito baratos. Eu aconselho vocês assistirem os vídeos de supermercado aqui do canal, porque eu mostro todas as opções para vegetarianos, para veganos, para intolerantes a glúten, a lactose. Vou deixar aqui nos cards a playlist de supermercados, mas sim, aqui é muito fácil, tanto em supermercados como em restaurantes e bares, achar essas opções. E o bom é que é tudo muito acessível. Claro que os preços são um pouco mais elevados do que os produtos normais, entre aspas, porque todos são produtos normais, mas continua sendo acessível. Por exemplo, se o quilo da farinha custa €1, só um exemplo, número redondo, o quilo da farinha de arroz, por exemplo, que é sem glúten, vai custar R$1,10. Então é bem fácil ter esse tipo de alimentação aqui na Itália. Nos restaurantes você também sempre encontra esse tipo de opção. Nas pizzerias, tem pizzerias que fazem massas de todos os tipos, integral, sem glúten, com farinha de arroz, com farinha de camut. Então realmente é um vasto universo e você vai encontrar sim possibilidades para você. Nós somos vegetarianos e conseguimos comer na Itália, então você também vai conseguir, isso não vai ser um problema. Ai, essa aqui é engraçada, gente. Como vocês fazem sem tanque de lavanderia nas casas? Aqui, raríssimas casas têm lavanderia e mesmo as que têm, muitas das vezes, 99% das vezes, não tem tanque. Pode ser que tenha uma pia, mas o tanque igual do Brasil, aqui na Itália eu nunca vi. Claro, pode ser que exista, tá?
Não fui em todas as casas italianas da Itália, mas a gente faz fazendo. Por exemplo, tênis, sapato, eu lavo tudo na máquina de lavar. Quando é algo mais delicado, eu limpo no bidê, porque aqui a gente tem o bidê. Então não é tão anti-higiênico usar o bidê para lavar as coisas como a pia do banheiro, por exemplo. Nunca lavaria sapato na pia do banheiro, mas no bidê sim. Então é assim que a gente faz. Normalmente a gente lava tudo na máquina de lavar mesmo. Pano de chão, pano de prato, tudo na máquina de lavar. A última pergunta que eu selecionei e que eu achei bem interessante a dúvida, porque na verdade é algo com que poucas pessoas se preocupam e não dão a devida importância, que é como se faz para justificar o voto quando se mora fora. O voto no Brasil é obrigatório e quando você muda de país, você continua tendo a obrigação de votar. O que acontece? Isso depende muito, na verdade, do seu endereço eleitoral. O meu, por exemplo, não é mais no Brasil. Quando eu saí do Brasil, eu transferi o meu endereço eleitoral para a Itália. Por esse motivo, eu só preciso justificar o voto em caso de eleição para presidente do país. Então, se amanhã tiver uma eleição para substituir o Bolsonaro, eu preciso votar. Preciso entre aspas, porque eu posso justificar o meu voto por morar fora do país. E como eu faço isso? Eu tenho duas opções. Ou eu vou até o consulado fazer uma justificação do meu voto, ou quando eu retornar ao Brasil, eu vou pagar uma pequena multa por não ter justificado o voto e não ter votado. A multa para quem não vota e não justifica é coisa de poucos reais, também não é um absurdo, dá tranquilamente para pagar. Agora, se você tem a residência eleitoral no Brasil, qualquer eleição que tiver, você precisa justificar o seu voto. E você vai fazer isso através do consulado ou, novamente, quando você for ao Brasil, você infelizmente vai ter que pagar a multa de todas as eleições nas quais você não votou. Talvez vocês não saibam, mas aqui na Itália, por exemplo, o voto não é obrigatório. Você vota se você quiser e se for cidadão italiano, obviamente, mas aqui não tem obrigação de voto. Então, para os italianos que moram no Brasil, não tem esse tipo de restrição e não precisa justificar e nem pagar multas. Essas foram as perguntinhas de hoje. Se vocês quiserem mandar mais perguntas, podem mandar aqui embaixo nos comentários, lá no Instagram. Se você ainda não me segue, vai lá me seguir, porque tem bastante conteúdo sobre a Itália por lá também e em tempo real. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí no botãozinho vermelho, vem fazer parte da nossa família. Quem sabe um dia estaremos aqui conversando, eu e você, na Itália, tomando um chocolate quente. E noi ci salutiamo qui. Um bacio e até o próximo vídeo.